Fala, Render People! Olha só! Animação, criar movimento, dar vida às coisas é uma das coisas aí que eu acho que a gente mais gosta de fazer enquanto artista 3D, né? É realmente representar as coisas com realismo, e o movimento através da animação é muito poderoso para poder transmitir tudo aquilo que o projeto quer mostrar, ou aquilo que você quer contar, que história você quer contar através das suas imagens, mas principalmente de animações. E hoje o vídeo é como você vai aprender a criar uma animação de cortina, sim, o vento soprando a cortina, para deixar os seus ambientes ainda mais incríveis, as suas animações muito realistas e de uma maneira muito fácil, tá? Hoje o tutorial é com o nosso professor Luciano Rui. Rui, chega mais e vamos aprender a criar uma animação super realista de cortina, beleza? Aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito e também já curte esse vídeo, já deixa o seu like, beleza? Dá-lhe render! Fala, Render People! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Tyflow aqui no canal do Academy. E hoje você vai aprender a fazer aquela animação que você acabou de ver, o André te mostrando, uma animação de tecido realista, mais precisamente de uma cortina. E o mais legal de tudo é que você vai poder fazer tudo do zero junto comigo e de graça, tá? Completamente de graça. O Tyflow é de graça, a cortina é de graça, tudo de graça, beleza? Então vamos começar por onde se começa. Antes da gente começar a botar a mão na massa aqui, modelar a cortina, modelar aqui a parede, criar o flow dentro do Tyflow, eu preciso configurar a minha timeline, tá? Eu preciso deixar ela configuradinha para eu ter um render mais otimizado depois. Como é que eu faço isso? É só vir nesse reloginho que tem aqui embaixo, né? O Time Configuration, e eu vou trocar aqui o meu frame rate para filme. Por quê? Filme 24 FPS, ou seja, 24 frames por segundo, 24 renders por segundo, menos do que 30, né? Então vai ser mais rápido de renderizar no final. Aqui eu vou dar um OK, e agora eu preciso ajustar aqui a quantidade de frames, tá? Eu quero fazer 10 segundos de animação. Então, se eu quero 10 segundos de animação, eu preciso de 240 frames. Como é que eu faço? Eu poderia vir aqui no Time Configuration e pedir para ele que o meu End Time vai ser 240. E daí a minha timeline vai ficar do 0 até o 240, ok? Mas, para que esse tutorial ele realmente funcione, você já vai entender o porquê, eu preciso que ele comece antes do 0. Eu vou renderizar apenas do 0 ao 240, mas a minha simulação vai ter que começar antes, tá? Então eu vou apertar os botões aqui no meu teclado, ó, Ctrl, Alt, e daí com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar e arrastar para poder ampliar a minha timeline. Eu vou deixar ela aqui em menos 50, ok? E o meu render vai começar ali. Fechou? Agora a gente vai modelar a nossa cortina e, cara, não tem como ser mais fácil do que isso, tá? O que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu tô na vista de topo aqui do lado esquerdo, tá? Se eu apertar aqui F4 dá pra ver as linhas, eu tô só numa cena de estúdio infinito, eu só coloquei uma cadeira aqui porque a cortina ela vai trombar com essa cadeira, tá? A hora que a gente colocar o vento na simulação. E eu vou criar aqui um box pra formar como se fosse a nossa parede, ele vai ser bem alto assim, ó, bem altão, desse jeito. E eu vou deixar ele mais ou menos perto aqui da cadeira, como se isso aqui fosse, sei lá, uma sala de estar, né? Vamos deixar desse jeito. E agora, para eu poder modelar a minha cortina, cara, não tem como ser mais fácil. Eu vou vir aqui na vista de left, apertando L no meu teclado, e eu vou modelar aqui usando um plane. É isso aí, um plane. Vou apertar F3 para eu conseguir ver o que eu tô fazendo, e eu vou fazer uma cortina bem grandona, assim, ó, mais ou menos desse jeito. E eu quero que ela chegue bem perto do chão, tá? Mais ou menos assim. E uma coisa que você precisa saber é que para essa cortina aqui, ela ficar boa, eu preciso que ela tenha bastante divisões, tá? Vou só ajustar a posição dela aqui na viewport, para ela ficar ok aqui na minha câmera, tá? Eu preciso, na verdade, que ela seja um pouco mais alta do que isso, então eu vou aumentar aqui a altura dela. Olha só, esse é o resultado que eu tô tendo. Eu só alterei aqui a minha câmera para eu aproximar um pouquinho mais do meu objeto. E olha só, para nossa simulação ela ter uma qualidade aceitável, eu preciso que esse meu plane ele tenha uma quantidade de subdivisões diferentes. Sempre que você trabalha com tecido dentro do Tyflow, você precisa de uma malha com uma quantidade decente de subdivisões. E é isso que eu vou fazer aqui, olha só. Aqui nos meus segmentos eu vou colocar mais ou menos 100 por 100 pra gente ver como é que fica. Eu gosto que eles fiquem bem quadradinhos assim, então pra mim essa subdivisão aqui, ela tá ok. O meu plane, ele ficou ao contrário, por causa do jeito que eu criei ele. Eu vou só dar um 180 aqui na rotação, pra ver se tá certinho. Beleza, show de bola. Agora a gente pode começar, de fato, criar o nosso Tyflow. Como é que eu faço isso? Painel Create, aqui eu tenho meu Tyflow. Eu vou criar ele aqui no cantinho. Vou subir ele um pouco, vou chamar ele de Tyflow Cortina. Desse jeito.
Não vou esquecer de renomear aqui os meus objetos, porque a gente vai usar eles depois. Então eu vou colocar aqui cortina e a parede também. Vou chamar ela de parede. Beleza. Selecionando aqui o meu Tyflow, eu posso vir no painel de modificadores e abrir aqui o editor, né? Ou o editor aqui do meu Tyflow. E eu vou ajustar ele na viewport aqui para você conseguir enxergar bem. Primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse meu plane, ou seja, a minha cortina, em uma partícula do Tyflow. E para fazer isso, eu vou utilizar o Birth Objects, tá? Obviamente, eu não vou te explicar o que cada operador faz, o que cada botãozinho faz. Isso é uma coisa que a gente aborda dentro do nosso treinamento. Aqui eu vou te mostrar o raciocínio por trás da construção desse flow. Então eu vou transformar ele aqui, trazendo o Birth Objects, ele já vai criar o evento e um display para mim. E agora eu preciso só dar um Add Selected, né, para ele se transformar aqui em uma partícula. E agora o que eu vou fazer logo de cara? Eu vou trazer aqui um operador chamado Cloth Bind. Esse operador é que vai ser responsável por transformar essa nossa partícula em tecido, tá? Afinal, cloth em inglês é tecido. Se eu apertar F4 aqui, eu consigo ver as minhas subdivisões e a partir do momento que eu trago o Cloth Bind, olha só o que acontece. Ele vai marcar, eu vou até tirar o F4 para você ver, ele vai marcar o meu tecido com vários xizinhos, olha só que legal. Eu vou até chegar mais perto, ele marca com vários xizinhos. O que são esses xizinhos? O Cloth Bind, o que ele vai fazer? Ele vai transformar cada vértice da minha malha em uma partícula do Tyflow. E a partir das interações entre essas partículas é que ele vai simular o tecido. É como se essas partículas, todas elas, estivessem ligadas entre si, formando a malha do meu tecido, né? Então, olha só que bacana. Só que, a partir de agora, se eu der um play na minha animação, nada acontece. Para essa animação ficar interessante, você precisa arrastar o Cloth Bind até aqui embaixo e, obviamente, você precisa dar um like no vídeo do Academy. Você precisa dar uma curtida aqui nesse vídeo. É a opção que tá marcando aqui, olha só. Se no seu Tyflow não tem, então vem aqui no YouTube e dá um like nesse vídeo, tá ok? E agora que você já tá dando like, por que não aproveitar esse momento para se inscrever no canal, né? Aqui que você vai ter vários conteúdos como esse, vários tutoriais de Tyflow e muitos outros conteúdos sobre 3D, ArcViz, Business e muitos outros insights interessantes, tá ok? Não esquece então de dar o like e se inscrever. E agora que você já marcou ali a opção do like, a gente pode seguir criando aqui o nosso flow. Para eu desaparecer com esses xizinhos que me incomodam bastante na hora de trabalhar com tecido no Tyflow, eu vou vir aqui em Display e apertar essa opção aqui, ó, Mark Particles with No Geometry. Pronto, ele vai sumir com essas partículas, tá? E como eu já disse, se a gente der um play na animação, nada acontece, né? O nosso tecido só tá flutuando ali no ar. Por quê? Eu preciso agora adicionar uma força, né? Uma gravidade para esse tecido cair, vamos dizer, para ele descer para o chão. Então, eu vou fazer isso utilizando o operador chamado Force. E eu vou trazer ele para baixo do Cloth Bind. No Force, eu vou adicionar apenas uma gravidade. E essa gravidade vai ser de menos 0,5. Ou seja, vai puxar o meu tecido para baixo. Só que quando eu der um play na animação, ele só vai cair pro infinito, né? Ele vai atravessar tudo aqui e cair pro infinito. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma colisão nessa minha simulação, ou seja, esse meu tecido não tá batendo no chão. Para isso, eu preciso de um outro operador chamado Collision, esse amarelinho aqui. O Collision que vai ser responsável por calcular a interação das minhas partículas com o chão e com outros objetos também. Então eu vou trazer o Collision para cá. E dentro do Collision, eu preciso adicionar com quais objetos esse meu tecido vai colidir. Quais são eles? Bem óbvio, vai ser o meu backdrop, né? No caso, ele tá fazendo o papel do chão, também a minha cadeira e a minha parede. Selecionei os três na viewport e vou clicar em Add Selected, eles vão vir parar aqui em Objects. Agora, quando eu der um play, olha só, o tecido meio que caiu todo ali e ficou enrolado, ficou acumulado. Agora, como a gente está falando da animação de uma cortina, eu preciso de algum objeto aqui na parte de cima para segurar essa cortina e impedir que ela caia no chão. E eu vou fazer isso agora. Eu vou criar esse objeto usando um box bem simples, mais ou menos do tamanho dessa minha cortina. Eu vou deixar ele aqui com 10 por 10. O comprimento dele eu vou colocar aqui 310 centímetros. Vou só alinhar ela com o centro, né? Eu vou dar um Alt A, clicar aqui na minha cortina e vou colocar aqui centro com centro. Aplica, ok, beleza. Se eu olhar da vista de frente, agora eu só preciso trazer esse box aqui para cima, né? Eu preciso que o meu box, ele fique
atravessando a minha cortina. Na verdade, é a cortina que vai estar encaixada dentro desse box, tá? Eu vou até dar um Alt X, porque daí a gente pode ver o lado de dentro, né? Esse box ele fica semi-transparente desse jeito. Obviamente, eu não quero que esse box ele saia no meu render, então eu posso apertar com o botão direito, vir aqui em Object Properties e desligar o Renderable, assim ele não vai ser renderizado, ok? Agora eu preciso adicionar ele ao meu TyFlow e dizer para ele o seguinte, olha só, essas partículas aqui que estiverem atravessando o meu box ou que estiverem dentro desse meu box, eu quero que elas parem de ser tecido e que elas fiquem fixadas no ar, que elas não se mexam. Assim, a minha cortina vai ficar meio que pendurada nesse box. Como é que eu faço isso? Existe um operador aqui dentro do TyFlow chamado Surface Test. Ele permite que a gente teste a condição de uma partícula em relação a uma superfície. Que superfície é essa? O meu box que eu acabei de criar. Então eu vou trazer o Surface Test aqui para baixo do Cloth Bind. E nesse meu Surface Test, eu posso dizer para ele qual vai ser o tipo de teste. Tá escrito aqui, ó, Surface Test Mode. E o modo que eu vou utilizar vai ser esse cara aqui, ó, Volume Inside, ou seja, todas as partículas que estiverem dentro desse meu box, vai acontecer alguma coisa com elas. E o que vai acontecer com elas? Elas vão ser enviadas para um novo evento. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Eu só puxei aqui essa bolinha e criei um novo evento. Nesse meu novo evento eu tenho um outro display que vai ter uma outra cor. Eu vou trocar essa cor aqui para, sei lá, um verde bem vivo assim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu display de volta e vou marcar as partículas. Olha só, então todas elas ficaram rosinhas aqui. Agora eu vou dizer para o Surface Test o seguinte, olha só. Todas as partículas que estiverem... Vou dar um pique agora, né? Pique, seleciono o box. Todas as que estiverem dentro desse box ficarão marcadas em verde, que é a cor do meu outro display. E olha só o que aconteceu. Todos os vértices que estavam passando para dentro aqui do meu box, eles ficaram marcados em verde, tá? E o que vai acontecer a partir de agora? Bom, por enquanto não acontece nada. Eu só enviei eles para outro evento, mas a partícula continua caindo. Eu preciso dizer para eles o seguinte, ó. A partir desse momento, esses carinhas aqui vão ser desativados. Eles não vão mais ser tecidos, vão ser apenas partículas pairando no ar. E com qual operador eu posso fazer isso? Com esse carinha aqui, ó, com o Particle Switch. Switch seria ligar e desligar, vamos dizer assim, né? Então eu vou trazer ele para o meu segundo evento, ou seja, todas as partículas do evento 2, que é esse verdinho, vão ser desativadas. Vamos ver o que acontece agora. Olha só, o meu tecido já não tá mais caindo, ele tá mantendo fixo ali na parte de cima. E agora sim eu posso dar um display, remover essas marcações no meu evento 1 também, e eu vou dar até um F4 aqui. E olha só, então, a cortina já tá pendurada, já tá acontecendo alguma coisa aqui. É, gente, tá gostando de aprender aí a criar animações, viu só como é fácil utilizando um plugin como o TyFlow, que é gratuito ainda por cima? Muito legal, né? E se você quer dominar todas as técnicas de animações para criar realmente apresentações incríveis, super realistas e com movimento, então eu tenho uma notícia para você. Nós temos o nosso treinamento completo de animação chamado Emotion. E eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer mais do nosso treinamento, beleza? Vamos voltar ao nosso vídeo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso recolher essa cortina para criar aquelas dobras que a cortina fica quando ela tá meio que puxada. Ela não quero que ela fique totalmente esticada assim. E como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui um macete. Olha só que legal. Eu vou pegar esse meu box aqui e vou animar ele. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou olhar na vista left e vou trocar o local onde está o pivô desse meu objeto, apertando o botão Insert no meu teclado e arrastando para cá com o meu snap ligado para ele ficar alinhado ali com a parte do final, tá? E agora sim eu poderia fazer um scale aqui, olha só que bacana. E para isso aqui ficar animado, eu vou trazer o meu time slider lá para o primeiro frame, que no caso é o frame número -50, vou ligar o auto key, vou definir um key aqui, ó, set keys, né, para ele ficar gravado essa posição que ele tá agora. Vou arrastar para frente uns 24 frames mais ou menos, daria aqui o frame -26 e vou escalonar esse meu box o tanto que eu desejar. Eu acredito que um tanto mais ou menos assim, ó, ficaria interessante. Se o seu TyFlow estiver travando bastante assim, você pode desativar o flow e aí sim você consegue escalonar com mais liberdade, tá? Eu acho que desse jeito fica bom. Vou desligar o Auto Key, não se esqueça de desligar o Auto Key. E agora eu vou dar um play na animação para ver. Olha só, ele já arrastou ali. Agora, quando a gente ligar de novo o meu TyFlow e der um play na minha animação, você vai ver que não acontece muita coisa.
a cortina continua parada do jeito que ela estava. Por quê? Porque agora eu preciso conectar essas partículas aqui com esse meu objeto. Quais partículas? As partículas que estão dentro dele, ou seja, as partículas do evento 2. E o operador que eu vou utilizar para isso é esse carinha aqui, ó, esse daqui, ó, o Object Bind. O que ele vai fazer é conectar essas partículas com o movimento desse box que eu acabei de animar. Trazendo ele para cá, eu nem preciso fazer nada, apenas selecionar o meu objeto e olha só que irado o que acontece quando eu dou um play na minha animação. Ele traz toda a cortina para dentro, criando já essas dobras. Só que você vai perceber que esse arrasto, os cálculos aqui da cortina, ele não tá lá aquelas coisas, ela tá até atravessando aqui um pouco a parede, isso não é muito bom. Quando a gente trabalha com tecidos, é interessante que a gente aumente a precisão dos cálculos do TyFlow. E como é que a gente faz isso? Aqui dentro dos modificadores, nesse grupo Settings. Aqui dentro de Settings, a gente tem algo chamado Time Step. O Time Step é o responsável por definir a precisão dos cálculos do TyFlow. E no nosso caso, eu vou utilizar um time step de meio frame, ou seja, ele vai fazer um cálculo a cada meio frame. A nossa animação vai ficar um pouco mais lenta, a animação não, o cálculo, né? Vai ficar um pouco mais lento, mas a precisão do TyFlow vai melhorar bastante. E olha só que interessante o resultado que a gente está obtendo aqui. E por que que eu fiz toda essa animação aqui nas partes negativas da minha timeline, né? No frame menos 50. Justamente porque eu quero renderizar a minha animação apenas a partir do frame 0, tá? E eu quero que nesse frame a minha cortina já esteja mais ou menos posicionada no lugar que eu preciso. E daí é a partir do frame 0 que eu vou fazer o quê? Adicionar um vento nessa minha cortina para ela balançar, bater aqui nessa cadeira e tudo mais. Mas antes da gente fazer isso, eu quero fazer apenas um refinamento aqui nesse meu cloth. Por quê? Porque por enquanto o meu tecido ele está atravessando a si mesmo, atravessando o chão, se a gente observar aqui. Por quê? Porque ele não está considerando as colisões entre o próprio tecido, né? Do tecido com ele mesmo. E como que a gente faz para ativar isso? Se você utiliza o TyFlow Pro, ou seja, se você tem a licença paga do TyFlow, você poderia simplesmente vir aqui dentro do Cloth Bind e ativar essa opção aqui, ó, Enable CUDA Collision Solver. Ele vai usar a sua placa de vídeo para calcular essas colisões do tecido. E daí dentro do CUDA, você poderia ativar o Self Collisions, que é essa opção aqui. A partir do momento que eu fizer isso e recarregar o meu TyFlow, ele vai calcular toda a simulação já considerando essas colisões. E olha só, a simulação melhora muito com isso, tá? Apesar de o cálculo ficar um pouco mais pesado, mas melhora bastante a qualidade. Alô, mas e se eu não tenho o TyFlow pago? Como é que eu vou fazer? Fica tranquilo que eu falei que esse vídeo vai ser totalmente de graça e isso não era um clickbait. Então eu vou te mostrar agora como se faz isso. Eu vou desativar o CUDA, ele vai calcular tudo de novo, e existe um outro operador aqui dentro do TyFlow que permite a gente fazer isso, que se chama Particle Physics. O que o Particle Physics ele vai fazer? Ele vai adicionar colisão entre cada uma dessas partículas, ou seja, entre cada um dos nossos vértices, ou seja, entre o nosso tecido com ele mesmo. Então é só eu arrastar esse Particle Physics para baixo do Cloth Bind que ele já vai estar funcionando. E olha só que legal, o Particle Physics inclusive tem essa opção aqui, ó, OpenCL Acceleration. O que isso faz? Utiliza a placa de vídeo como um apoio no processamento dessa simulação, o que deixa ainda mais fluido e ainda mais leve. E agora eu vou te passar uma dica, olha só, quando você utilizar o Particle Physics, utilize ele sempre no modo absoluto, porque ele vai te permitir utilizar um valor mais preciso para calcular essa colisão entre as partículas, tá? E aqui um adendo, quanto menor for a sua malha, ou seja, quanto menores forem os polígonos, mais próximos os vértices vão estar uns dos outros. Isso significa que o valor aqui do radius também tem que ser menor. O que eu gosto de fazer para encontrar o valor exato? Eu gosto de subir esse valor até ele bugar a minha malha. Então eu vou aumentar ele aqui para 2 centímetros, por exemplo, e vamos ver o que acontece. Olha só. Já ficou tudo bugado, tá vendo? Por quê? Porque os meus vértices estão a menos de 2 centímetros uns dos outros. Então eles já estão meio que colidindo mesmo eles sem se mexer. Então o valor aqui de 1,5 muito possivelmente já vai resolver o nosso problema. Uma outra coisa que a gente pode fazer para evitar que o nosso tecido ele atravesse tanto o chão quanto a parede é, primeiro, dentro do Cloth Bind, adicionar um shell, add shell to surface, ou seja, ele vai criar uma espessura aqui no nosso tecido.
e também dentro do collision aumentar o absolute radius dele, ou seja, eu vou dizer para ele que eu quero que ele fique a 0,6 centímetros tanto do chão quanto da parede. Então isso vai evitar que o nosso tecido atravesse outros objetos da cena, ok? Feito isso, a gente pode começar a trabalhar no vento aqui dessa cena para que essa cortina ela balance para frente e para trás. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu quero que a partir do frame menos 26, essa minha cortina ela já comece a ficar parada e a partir dali comece o vento. E para isso, eu vou utilizar um operador chamado time test. O que o time test faz? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha só, a partir de uma determinada quantidade de frames, eu quero que você envie todas essas partículas para um outro evento e dentro desse outro evento eu vou trabalhar com o vento, ok? Então eu vou trazer o time test aqui para baixo, pode ser acima do collision ou abaixo, não tem problema. E dentro desse time test, eu vou trocar o valor dele para 24 frames, que é a quantidade de tempo que leva para minha cortina recolher aqui completamente. E o variation eu vou deixar em 0. Quando isso acontecer, ele vai enviar as minhas partículas para um novo evento. Então, olha só, aqui no frame 26, ele já enviou todas elas e eu vou deixar esse evento aqui azul para a gente ver se está funcionando. Tá funcionando. Se eu venho um frame para trás, elas ainda não estão nesse evento 3. Se eu vou um frame para frente, agora sim elas estão todas aqui. Então, eu posso vir dentro do display e já remover, porque eu já sei que está funcionando. Dentro desse evento 3, o que eu vou precisar? Eu preciso que tanto o meu force, quanto o meu collision, quanto o meu particle physics continuem funcionando. Eu não posso deixar que eles parem de funcionar. Por quê? Porque nesse outro evento, ou seja, quando eu tiver vento aqui na minha simulação, eu ainda preciso que o tecido colida com ele mesmo, ainda preciso que exista gravidade, ainda preciso que ele colida com os meus outros objetos. Eu selecionei todos eles aqui com o Ctrl, vou apertar com o botão direito e dar um Copy, e daí aqui no evento 3 eu vou clicar com o botão direito e dar um Paste Instanced. O que isso vai fazer? Vai copiar todos eles em instância. O que isso significa? Que o que eu alterar em um deles vai alterar em todos eles, tá? E daí dentro do meu evento 3, eu vou adicionar mais um operadorzinho bem bacana chamado Stop. O que o Stop faz? Vai fazer com que as minhas partículas parem de se mexer. A minha cortina vai parar de balançar assim que ela entrar nesse evento. Isso vai ajudar que quando eu chegar no meu frame 0, a minha cortina já vai estar praticamente sem nenhum movimento. Então aqui já vai estar bem mais controlado, olha só. Bem interessante, né? Então, a partir aqui do frame 0, eu vou começar a trabalhar com o vento. E como é que eu trabalho com o vento aqui dentro do TyFlow? O vento eu trabalho criando aqui dentro do painel Create, vindo aqui em Helpers, entrando aqui nos Helpers do TyFlow e criando um TyWind. Basta clicar e arrastar aqui na tela que ele vai criar esse ícone com uma seta. A seta aponta para onde está o nosso vento. Então é só eu rotacionar ele aqui 90 graus, eu vou até subir ele um pouquinho e vou rotacionar ele aqui, ó, 10 graus um pouquinho para baixo. Olha só, para a gente ter o vento nessa direção. Vai dar um efeito bem interessante aqui na cortina. E agora vindo aqui nos modificadores, eu posso controlar a força desse vento, a turbulência e algumas outras coisas interessantes aqui. É isso que eu vou fazer agora. A força do meu vento eu vou deixar em 0,1, um valor bem baixinho. E eu vou também adicionar um noise nele. O que o noise faz? Ele faz com que esse vento ele não seja sempre regular. Assim, a minha cortina ela vai balançar com um pouco mais de naturalidade, tá? Eu vou deixar o noise aqui com um strength de 0,2 e a frequência dele vai ser em 0,5. E a escala 25. Assim o meu noise vai ser melhor. Dentro do nosso treinamento, eu explico o que cada uma dessas coisinhas aqui faz nos pormenores, tá? E para o meu vento poder funcionar, eu preciso adicionar ele aqui no meu evento 3. Como eu faço isso? Utilizando um operador chamado Force. É só eu trazer o meu force para cá, pode ser depois do stop, e dentro do meu force eu preciso adicionar aqui nos objects o meu vento. Como o vento já está selecionado, é só dar um add selected que ele vai vir aqui o TyWind. Feito isso, ele já está adicionado. Só que antes de eu dar um refresh aqui na simulação para ele poder calcular e a gente ver o vento em ação, eu preciso vir aqui dentro de timing e trocar de continuous para frame. Por quê? Porque eu quero que ele atue apenas do frame 0 até o final 240, tá? Então eu não quero que ele atue nos frames negativos, só a partir do 0 que esse vento ele vai começar a soprar. Vamos dar um refresh e ver o que acontece aqui. Inclusive eu vou simular alguns frames a mais aqui para a gente ver o resultado. Olha só que legal. O vento já tá soprando e a cortina já tá balançando. Olha que irado.
Então a gente já arrastou ela, né, utilizando aquele box ali, e agora ela já tá balançando pra frente. Ela tá até já colidindo com a cadeira, apesar dessa colisão não tá lá aquelas coisas. A gente já vai corrigir isso, tá? Perceba que o vento, ele tá meio que ignorando essa parede, né? A cortina tá inteira voando pra frente. Eu preciso corrigir isso. Como faz? Aqui dentro do Tailwind, eu preciso vir aqui dentro de Colliders e adicionar essa parede. E vamos ver se ele agora considera a parede como uma barreira para essa ventania que a gente está criando aqui. Agora sim, agora ele já está deixando essa parte mais paradinha e a cortina balançando. Show de bola! E como eu sempre digo, trabalhar com o TyFlow é sempre testar muita coisa, tá? Então agora que a gente já fez a configuração básica aqui do nosso Flow, a gente precisa refinar aquilo que a gente criou para atingir os resultados que a gente deseja. E eu vou fazer isso junto com você, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Bom, eu gostaria de fechar um pouco mais essa cortina, eu acho que ela tá muito aberta ainda, e além disso, eu preciso trazer um pouco mais de intensidade para esse vento, para que essa cortina ela bata ali na cadeira de fato. Ela não tá batendo direito, olha só. Tá batendo bem pouco. E além disso, eu preciso aumentar a precisão ainda da minha simulação para que as colisões, na hora do render, não fique tosco. Eu preciso que isso fique bem preciso. Por que a gente só faz isso no final? Porque quanto mais eu aumento a minha precisão, mais difícil fica de eu ajustar as coisas, porque ele começa a demorar mais. Então eu prefiro fazer isso depois que eu já tenho o meu flow praticamente pronto. Então vamos lá. Para eu poder melhorar aqui a animação desse box, eu vou primeiro desligar o meu flow para ele não ficar travando. Vou selecionar esse box, vir aqui no último frame dele, né, no frame 26, ligar o Auto Key e dar mais um scale nele, mais ou menos desse jeito. Eu quero que ele fique mais ou menos aqui, ó, mais ou menos assim, para a cortina bater de fato ali na cadeira, tá? Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que a gente pode fazer para que a nossa cortina ela tenha mais dobras, ela pareça de fato um tecido mais leve, é aumentar a resolução da minha malha. Eu nem vou botar o meu flow de volta aqui, porque eu posso selecionar a minha cortina original, aquele plane que a gente modelou, bem aqui, olha só, no meu Layer Explorer, tá? Para abrir o Layer Explorer, é só você apertar esse botão aqui em cima, ó, Toggle Layer Explorer, tá? E aqui dentro do meu plane, eu vou aumentar a quantidade de polígonos, trocando aqui para 125 por 125. E agora sim, eu vou rodar a minha simulação novamente, para a gente ver qual é o resultado que a gente vai obter. Olha só que legal. Tenho bem mais dobras, que é o que eu queria, mas começamos a ter alguns probleminhas aqui. Por quê? Por causa do meu Particle Physics. Lembra? Quanto mais polígonos, menor tem que ser esse valor. Então vou ajustar aqui para 1 centímetro. Agora sim, bem melhor. Vamos simular um pouco mais de frames para a gente ver o resultado. Olha só, bem bacana isso daqui, tá ficando bem mais interessante. E como eu disse antes, a gente vai precisar ter um pouco mais de precisão, né, nesses cálculos aqui. Como a gente vai fazer isso? Selecionando o meu TyFlow, vindo aqui no Time Step e diminuindo ainda mais para talvez 1/4. E olha só, um outro problema que a gente está tendo aqui, ó, é que o nosso box está se movendo muito rápido. Isso faz com que a minha cortina balance demais antes de entrar o vento, né? Então uma coisa que dá pra gente fazer para melhorar isso é clicar aqui no nosso box, até desligar o TyFlow, né, para ficar mais fácil de mexer. Eu vou trazer esse meu frame pro frame menos 14, menos 15, mais ou menos. Acho que já vai ficar mais interessante. Assim, essa cortina, ela fica um pouco mais lenta. E daí eu preciso ajustar o meu time test também, lembra? Então depois de 24 frames, na verdade vai ser depois de 35 frames. Vamos ligar de novo o TyFlow e ver o que acontece. Olha só, a animação ficou muito mais legal, mas ainda tem alguns problemas de colisão, olha só. Ele ainda está atravessando a cadeira. A gente corrige isso aumentando o time step, tá? Então eu vou selecionar o meu TyFlow e trazendo o time step para 1/6. Perceba que agora a minha simulação vai ficar bem demorada, tá? Quanto mais a gente sobe esse valor, mais demorado ela vai ficando. Mas tá tudo certo. A gente tá no momento de refinar já para mandar render. Olha só, agora ele já calculou muito melhor essa colisão e a gente não tem mais a cortina atravessando a cadeira. Eu vou até colocar na vista da câmera aqui, vou simular todos os frames e te mostrar o resultado. E olha só que resultado bacana que a gente obteve aqui, ó. O vento levando a cortina bem de leve, ela encostando bem tranquilo ali. Eu posso até habilitar o frame aqui, né? Porque a parte de cima da cortina não aparece, fica bem mais legal de ver desse jeito. E olha só que bacana.
Esse tipo de animação dentro do ArcViz, galera, traz muito realismo para as nossas cenas, porque é realmente um vento bem suave que tá encostando. E olha só que legal, fica muito interessante o resultado. E agora a gente pode só renderizar isso daqui, né? Como é que a gente faz isso? Para isso, como você já viu, talvez no vídeo anterior, né? Se você não viu, vá assistir o outro vídeo de TypeFlow. A gente precisa trazer o parâmetro Mesh para todos os eventos que a gente quer renderizar. Então eu vou trazer um Mesh para o evento 001 e um Mesh para o evento 002. Eu preciso também aplicar um material a essa minha cortina para poder mandar render. Então eu vou apertar M aqui no meu teclado. E aqui com o meu material selecionado, é só selecionar o objeto do meu TypeFlow. Pode ser o ícone, pode ser a cortina. É só selecionar ele e dar um Apply to Selection aqui, que ele já vai ser trazido para lá. E olha só que interessante, né? Como é que eu faço para mapear essa cortina do jeito certo? Eu vou até remover o meu editor de materiais para você ver melhor. Eu vou trazer a minha cortina original e nela eu vou aplicar um UVW Map, olha só. Vou trazer aqui um UVW Map, pode ser o planar mesmo. E daí eu vou colocar aqui 50 centímetros por 50 centímetros, que quando eu trouxer o meu TypeFlow novamente, ele já vai estar mapeado certinho. Vou até esconder a cortina, selecionar o objeto do TypeFlow, abrir o editor e aqui é só recarregar. E olha só, agora sim, o meu material já está aplicado e a cortina já está mapeada. Vamos ver se o render está funcionando? Então olha só que bacana, a cortina já está funcionando. Agora bastaria a gente trazer para nossa cena, né? Para nossa cena toda configuradinha, bonitinha, sem ser a cena de estúdio que eu estou utilizando aqui, que a gente teria todo aquele resultado que você viu no início do vídeo. Tá vendo, galera? Quando você entende o que cada operador do TypeFlow faz e qual que é a lógica por trás da construção de um flow, fica muito mais simples de atingir resultados bacanas como esse daqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que agora você possa reproduzir esse resultado. E não se esquece de marcar a gente no Instagram quando você reproduzir essa cena, tá? Faz lá a tua animação, posta no Insta e marca a gente, fechou? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Uou, viu só como é fácil, como é legal e como fica incrível o resultado? E se você já aprendeu agora a animar uma cortina e agora quer aprender a criar um material super realista para essa cortina, então não deixa de assistir o próximo vídeo, tá aqui um card em algum lugar esse vídeo enquanto eu tô falando. Clica aqui e aprende a criar um material super realista utilizando o 3D Studio Max e o Corona Render. Dá-lhe render!